Abençoado seja o Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, Criador de todas as coisas. Vaerá, para achar a porção, vaerá, e apareci, no momento que ele estava cabisbaixo, triste, pois logo do início, logo no primeiro ato, o faraó, o tiro saiu pela culatra, ou seja, ele imaginou que as coisas dessem certo e deram errado, pois o faraó aumentou a carga de trabalho do povo, o faraó não ouviu o que Moisés estava dizendo, desdenhou do Todo-Poderoso e aumentou a carga de trabalho do povo. Ou seja, o povo ficou desesperançoso, chateado, porque era melhor que nada tivesse acontecido do que ter acontecido e estarem agora num momento pior. Então Adonai chega para Moisés para animá-lo nessa porção e diz assim: vai daber Elohim el Moshe, vai Omer, Elav, Ani Adonai, eu sou Adonai. Perceba que ele usa o mesmo termo para um ser humano, Ani, e não como ele sempre usa, Anohi, como está, por exemplo, escrito na Aseret Hadevarim, nos 10 pronunciamentos. Anohi Adonai Elohei. Veja, Vaerá, eu apareci El Abraham, El Yitzhak ve El Yaakov. Eu apareci para Abraham, para Yitzhak e para Yaakov, para os 3 patriarcas. El Shaddai. Veja, El Shaddai, no El Shaddai, no nome, no título El Shaddai, que ao contrário do que muita gente diz, nada tem a ver com Todo-Poderoso, e sim com o Eterno que cuida de nós, que nos amamenta, pois a palavra Shaddai vem da palavra Shad. Shad em hebraico é peito, seio, teta, de amamentar. Não é, o sentido não é que o Eterno tem seio e que nos amamenta, mas é todo o sentido da amamentação que a mãe dá ao seu filho pequeno, ou que os mamíferos fazem a mesma coisa. É o momento em que aquele ser recém-nascido está mais vulnerável e sem condição alguma, se não houver alguém para ajudá-lo, para alimentá-lo, para protegê-lo, ele não consegue sobreviver. Então, o sentido do termo El Shaddai é justamente quando o Eterno cuida de tudo, não deixa faltar nada, protege, livra de todo mal, mas protege, cuida, como uma mãe cuida do seu filho pequeno, ou seja, o filho pequeno ele é totalmente dependente da mãe. Esse é o sentido da palavra El Shaddai. E é nesse sentido que os patriarcas entendiam o Eterno e ouviram e falavam com o Eterno. O nome que eles conheciam era El Shaddai. Mas Adonai disse para Moshe: anime-se, pois para você eu já revelei o meu nome. Yahová, veja, bendito seja para sempre o seu glorioso nome, o seu reino é para todo sempre. Yud e o Shevá, esse Shevá de Adonai, já sabemos, é Yah. Já vimos isso na semana passada. Aqui você tem a próxima letra do nome do Eterno, que é o Re. Já vimos o Yud. O som do Yud é Yah. E qual é o som do Re? Qual o sinal massorético para o Re? Qual o próximo? O Rolen. O Rolen Vav. Esse Vav, ele tem uma função dupla no nome do Eterno. Dupla. Eles tanto tem o som de O, e como tem o som do A. Mas no caso, não é o Re que vai usar o A, e sim o Vav, porque o Kametz está debaixo do Vav. Então eu tenho Yahová. Todos os sinais massoréticos estão e dá para ler perfeitamente.
Ele revelou esse nome para Moshe. Ou seja, eu te revelei o que há de mais íntimo. Eu coloquei para você o que há de mais íntimo. Eu nunca revelei o meu nome para ninguém até então. Os 3 que mais tiveram intimidade comigo, Abraham, Isaac e Jacob, eu não fiz conhecer esse nome. Lo noadeti lahem. Eu não fiz conhecer para eles. Eu não fiz conhecer para eles. O único que eles conheciam é El Shaddai. E vocês da Techuvá, vocês são privilegiados, assim como Moshe. Porque os 3 eles não conheceram. E só conhecerão na ressurreição dos mortos. E aí vem o verso 4. Falando da aliança. É muito interessante esse verso 4. Muito interessante esse verso 4, justamente por quê? Porque esse verso 4, ele vai quebrar alguns paradigmas e tirar algumas dúvidas. Porque nós estamos no livro de Shemot, o livro que também é conhecido como Êxodo, o livro da saída do povo de Israel do Egito. E há uma dúvida justamente em relação a quanto tempo o povo de Israel passou no Egito. Porque as contas não fecham, não batem. Não batem porque quando se coloca 430 anos, que é o que está registrado em alguns lugares da própria Torá, fica complicado fazer as contas porque não bate. Porque quando se faz a conta dos filhos de Israel, focando justamente em Levi, até chegar a Aharon e Moshe, dá 210 anos. Porque a filha de Levi foi a mãe de Moshe. A filha de Levi, Yocheved, foi a mãe de Moshe. E Levi só viveu 137 anos. E ele já era de idade quando chegou no Egito. E a sua filha gerou aquele que tirou o povo de Israel do Egito. Quando ele tinha 80 anos, como diz nessa mesma porção. Então as coisas não batem, não fecham. Porém, olha o que esse texto, o verso 4 diz. E eu fiz questão de deixar em vermelho essa palavra. Megureihem. Asher garu ba. Veja. Também estabeleci com eles minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. E viveram como estrangeiros. Peregrinaram. O termo peregrinaram é muito parecido com o termo estrangeiro, porque tem tudo a ver. Peregrino, estrangeiro. Que é a palavra ger. Quando são essas duas letras. O gimel e o resh. Se você fizer a etimologia dessa palavra, a letra gimel quer dizer camelo. E o resh quer dizer cabeça. Resh, rosh, cabeça. Como se fosse o cabeça e o camelo. Tem tudo a ver com o peregrino. No passado, como é que se descobria, como é que se sabia que uma pessoa era peregrina? Porque ele vinha de camelo. Então, de longe, o que é que as pessoas viam? O que é que os nativos viam? As cabeças das pessoas e os camelos. Claro que o camelo, ele via de longe, ele via que é muito maior, ele via o camelo. Mas o que é que ele via além do camelo? Uma cabecinha, a cabeça da pessoa. Daí, nessa etimologia da junção dessas duas palavras,
camelo e cabeça, que vem a palavra ger, ou seja, peregrino. Porque eram assim que vinham os peregrinos, montados em camelos, dessa região. Então, os peregrinos, são estrangeiros. E aqui está dizendo justamente, o verso 4 está dizendo, a terra que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Esse termo quer dizer o seguinte, quando Adonai fala para Moshe que a sua descendência iria peregrinar, viver como estrangeiros durante 400 anos. Esse é o 400 anos contando a partir justamente do nascimento de Yitzhak, contando de Yitzhak até o momento, no momento que ele foi desmamado, com 5 anos, ou seja, no momento que ele já tinha condições de estudar a Torá, de ouvir os ensinamentos do pai, a partir de 5 anos. De 5 anos de Yitzhak até o momento em que Yehoshua atravessa o Yarden e toma posse de Jericó, estabelecendo-se ali o primeiro ponto que eles se estabelecem na terra de Eretz Israel, na terra de Canaã, anteriormente chamada, 400 anos. Do momento em que Avram, ainda chamado Avram, com 75 anos, ele sai de Harã e vai para Canaã, contando dali 430 anos exatamente. São os 430 anos de peregrinação, vivendo como estrangeiros. O povo de Israel viveu como estrangeiro na terra de Canaã, na terra do Egito e também na terra de Harã. Lembre-se que o povo, através de Jacob, foi para Harã e lá viveu durante 20 anos. Não como moradores da terra, mas como estrangeiros. No Egito, viveram 210 anos. O próprio sábio Rashi, ele faz essa conta. São 210 anos. Aí faz sentido, aí você localiza o faraó correto e você vê na história dele a história do êxodo, que aconteceu de fato, as 10 pragas, todas descritas como estão nas escrituras. Então, tem que se fazer esse entendimento. Não é que o povo passou 430 anos escravo no Egito, é que o povo passou, contando inclusive com o Egito, que foi o maior tempo em que foi a maior parte do tempo, não o maior tempo, porque 210 para 430, né? Tá faltando aí 220. Então, eles passaram, se for somar, eles passaram mais tempo fora do Egito do que no Egito. Mas o local que eles mais passaram tempo foi justamente no Egito. Eles passaram 20 anos em Harã. 20 anos em Harã. 200 anos em Canaã. 200 anos em Canaã. Não 200 anos em Canaã, perdão. Você tem que abater dos 200 anos, 40 anos que eles passaram no deserto. Então eles passaram 160 anos em Canaã, contando com Abraham, Yitzhak e Jacob. 160 anos. 160 anos. Eu diria 180 anos, porque
na verdade, Isaac viveu toda a sua vida em Canaã. Toda a sua vida. Ao todo, 210 anos no Egito, na verdade, está contando também os 40 anos que passou no deserto. Então você vê, não tem como, eles não passaram 430 anos no Egito. Não fecha essa conta. O texto já está dizendo, na verdade, peregrinando. O Eterno apareceu para Abraão, Isaac e Jacó. O período de peregrinação, contando desde a saída de Harã até a posse da terra, foi de 430 anos. 430 anos. Veja o próximo slide. Olha que interessante, você está vendo a menorá. Você está vendo a menorá, também conhecida como candelabro, né? Menorá é uma luminária. A palavra menorá, se você fizer a gematria, que é a soma, ou seja, a soma das letras hebraicas, o mem, valor numérico 40, o nun, valor numérico 50, o resh, valor numérico 200 e o re, valor numérico 5. Teremos aqui o valor numérico da palavra menorá, 295. Somando 2 mais 9 temos 11, mais 5 temos 16. Somando 1 mais 6, nós temos justamente a raiz da palavra menorá é 7.
Por que eu estou colocando isso? Voltando para o nome inefável, maravilhoso do Todo-Poderoso. A menorá representa a sua presença, quando acesa, representa a sua presença no meio do povo. Então, esse símbolo, esse objeto sagrado que Moshe teve que visualizar quando subiu a montanha, porque são muitos detalhes, e são detalhes maravilhosos que o Eterno deu para ele. E deveria ser feito dessa forma. Esse número 7 tem a ver com as 7 lâmpadas, que são as 7 manifestações do Eterno. Eu quero que vocês observem, por exemplo, cada braço, o primeiro braço, o segundo braço, o terceiro braço, o quarto braço, o quinto braço, o sexto braço e o sétimo braço. O primeiro braço está ligado ao sétimo braço. O primeiro braço está ligado ao sétimo braço. O primeiro está ligado ao sétimo braço. Ou seja, nós temos um mais 7, 8. Já vimos que o nome do Eterno tem esse valor, essa raiz. Porque Yud 10, Re 5, Vav 6 e Re 5 dá 26. 2 mais 6, 8. A menorá representa justamente isso. Se você pegar o segundo braço, valor numérico 2, e o sexto braço, porque eles estão ligados, perceba? O 2 está ligado ao 6. Você também vai ter 8. 8. 2 mais 6, 8. 3 mais 5, 8. Eles estão ligados. Só sobra o 4. O 4 está ligado a todos e a nenhum ao mesmo tempo. Ele, na verdade, está ligado a ele mesmo. 4, a base das 4 consoantes, está ligada a ela mesma. 4 mais 4, 8. Então, a raiz, o significado da menorá está ligado justamente ao nome de Adonai. Aqui eu coloquei para vocês o Yud, o Re, o Vav e o Re. Yud, Re, Vav, Re. O nome do Eterno. Se você pegar o nome também do Mashiach, Yeshua, é a mesma coisa. O nome do Mashiach é a mesma coisa. Yud, Shin, Vav, Ain. O valor numérico também é a raiz também é 8. Aqui são as manifestações do Eterno: Ruach, Adonai, Chokhmah, Binah, Etzah, Gevurah, Da'at, Irat, Adonai. Aqui você vê que a palavra Irat, que é temor, tem o mesmo valor numérico da palavra Torá, que a palavra Torá também tem raiz 8, ou seja, o temor de Adonai, Irat, tem o mesmo valor numérico, não é a mesma raiz apenas, é claro que tem a mesma raiz. Eu estou falando, são palavras equivalentes. Então, o temor está totalmente ligado o mesmo valor numérico da palavra Torá. Então são equivalentes. Temer Adonai significa obedecer os seus ensinos, obedecer a sua Torá, amar a sua Torá. Como eu amo a tua Torá, escreveu David Hamelech. Vamos para as etapas da Techuvá. Por que eu coloquei esse título, As Etapas da Techuvá? Por que eu coloquei esse título? Capítulo 6,
de Shemot, verso 6. Lahem emor, livnei Israel, ani Adonai vehotzeti. Depois ele diz, vehitzalti. Depois ele diz, vegaalti. Depois ele diz, velakarti. Depois ele diz, vehaiti. Essas, e por último, veheveiti. Essas são as etapas da Techuvá, descritas do verso 6 ao verso 8 de Shemot. O primeiro, Hotzeti, é a primeira etapa que o Eterno faz com todos aqueles que estão desejosos, que querem regressar, retornar, voltar ao Eterno, arrepender-se dos seus pecados e voltar para o Eterno. A primeira etapa é, o Eterno diz, Hotzeti, ou seja, libertarei. Essa é a primeira etapa, libertarei. Eu pergunto, libertar de quê? Ou de quem? Aqui no texto dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Ethem, Mitahat, Sivilot, Mitzrayim. Dos trabalhos forçados, da escravidão imposta pelos egípcios. Libertar de quê? Da escravidão dos trabalhos forçados. De fazer aquilo que eu não quero, mas eu sou forçado a fazer. Porque eu tenho que fazer, senão eu morro. E quem me força a fazer isso? Que é a segunda pergunta. Libertar de quem? Libertar de quê e libertar de quem? Libertar de quê? Dos trabalhos forçados. Da escravidão. De quem? Dos egípcios. Isso é maravilhoso. Porque essa é a primeira etapa da Techuvá. Essa é a primeira etapa da Techuvá. Que etapa? Libertar dos trabalhos forçados, da escravidão, dos egípcios. Aquele que deseja fazer Techuvá, ele percebe que ele vive num sistema, que ele é escravo de um sistema. Um sistema baseado em poder, dinheiro e religião. Ele percebe que toda a sua vida gira em torno disso, desse sistema. E ele é obrigado a viver dessa forma. Ele é escravizado. É uma escravidão. É uma escravidão. E quem escraviza? Os egípcios. O Egito é o símbolo justamente do paganismo. O Egito é o símbolo do paganismo, da idolatria, da mistura pagã, do sistema pagão. Assim como Babel, Babilônia. Adonai diz, por exemplo, quando ele escreveu com o seu dedo sobre o Shabat, que vocês devem guardar o Shabat, porque eu,
os libertei com mão forte e braço estendido do Egito. Eu os libertei do Egito. Eu os libertei. Por quê? Eu devo guardar o Shabat porque ele me libertou do Egito. Porque no Egito o povo não podia guardar o Shabat. Assim como aqueles que vivem no Egito, entre aspas, das nações, do paganismo, da idolatria, não podem guardar o Shabat. Porque as nações obrigam justamente as pessoas a guardarem outro dia, não o Shabat. As religiões, elas dizem para você não guardar o Shabat. E quando você guarda, você é logo criticado, combatido, perseguido, encurralado, peitado. O primeiro passo é libertação desse sistema. Libertarei vocês desse sistema. Libertar é quebrar as correntes. Se tem corrente, quebra a corrente. Tem corrente no pé, quebra a corrente do pé. Tem nas mãos, quebra das mãos. Se está dentro de uma prisão, abre a porta. Quebra o cadeado, arrebenta o cadeado, abre a porta. E a pessoa sai. Isso é libertar. Porque você não consegue sair. Você não consegue sair porque você está preso. E o primeiro passo é a libertação. É sair desse sistema. Mas não é só isso, não é só sair. Porque se você sai e não continua os passos da Techuvá, o que acontece? Você é preso de novo. Sem perceber, você volta para a mesma prisão, para o mesmo Egito. Porque o Egito é muito grande e tem muitas faces. Vem o segundo passo. Vem o segundo passo. Hitzalti. 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 Ethem. Meavodatam. Ethem. Meavodatam. Hitzalti. Resgatarei. E resgatarei. Resgatarei da opressão deles. Em hebraico, avodatam. Ethem me avodatam. Resgatarei da opressão deles. A palavra opressão tem a ver com a palavra avodat, ou seja, serviço, escravidão. Resgatarei, uma coisa é libertar, outra coisa é resgatar. O que é um resgate? O que é um resgate? Hitzalti, em hebraico. Resgatarei. O que é um resgate? O que é um resgate? O resgate é justamente quando você está em perigo e precisa e não consegue sair, está preso, e alguém vem com as ferramentas necessárias e te resgata. Ou quando você é sequestrado. Isso é bem famoso, né? Você é sequestrado, alguém é sequestrado, e aí vem um resgate e consegue livrar a pessoa daquele sequestro. Quando o Eterno diz que resgatará
Resgatarei vocês da opressão deles. É justamente após a libertação. Essa libertação que está descrita em cima, Hotseti, é um tipo de libertação que chamamos a libertação da mente. Que, em primeiro lugar, tem que acontecer isso. É a primeira etapa da Techuvá, a libertação da mente. Você conseguir pensar, você conseguir entender as Escrituras, você conseguir entender o sistema que está nesse mundo, você conseguir entender a verdade, você conseguir enxergar a verdade. E quando você consegue enxergar e começa a expor isso que está no seu coração e começa a contradizer o que esse sistema sempre impôs a você, é como, por exemplo, você chegar para os seus opressores, vamos dizer, os israelitas, e falar, olha, eu creio em Elohim, no Todo-Poderoso, em Adonai, e ele vai me libertar daqui, ele vai me resgatar. E as pessoas e os opressores fazem o quê? Pioram a situação. Vai fazer o povo voltar ao que era antes. Ameaçam o povo. Então, quando você começa a descobrir a verdade e expõe isso para as pessoas, o que é que essas pessoas fazem? É mais cruel ainda a opressão. Porque elas começam a te perseguir, a usar palavras que ferem o coração. Coloca medo em você. Então Adonai diz que o segundo passo é te resgatar disso. Para que você não fique nesse meio, recebendo ataques o tempo todo. A primeira libertação é da mente. Depois, há um resgate do Eterno. Ele segura na tua mão. Ele te livra das pessoas que querem te oprimir o tempo todo. Te escravizar. Porque não querem que você deixe a escravidão. A terceira etapa, ainda no verso 6, Vegalti ethem bizroa netuyá. Vegalti ethem bizroa netuyá. Redimirei. Ethem bizroa netuyá. Redimirei vocês com mão forte e braço estendido. O Vishfatim Gedolim. E com grandes juízos. Ou, é a palavra, né? Vishpatim, grandes juízos. Vishpatim, os juízos. Tem a ver com os mandamentos. É a mesma palavra. Redimirei vocês com grandes juízos. O que significa isso? Aqui não está falando das pragas que serão lançadas, não está falando disso, está falando para o povo que vai ser redimido, não para o povo que vai ser atacado. Redimirei com mão forte,
com braço estendido. Não, redimirei com braço estendido, não com mão forte. Com braço estendido e com grandes juízos. Com juízos grandes. Ao pé da letra, com juízos grandes. Que juízos são esses? Não é juízo de julgamento, não. Não é juízo de julgamento. É juízo de justiça. Porque vem da palavra mishpatim. Mandamentos. Eu os redimirei. Como é que ele vai redimir a pessoa com juízo de destruição? Não. É com juízo no sentido de justiça. E é a justiça que redime o ser humano. Que faz o ser humano melhor. É a justiça, não a justiça dos homens. A justiça do Eterno. A justiça de Adonai, que é eterna, que jamais passará. Os mandamentos. Esse braço estendido. O que é um braço? Quando fala braço estendido, o que é braço estendido? O que significa estender o braço a alguém? Ajudar. Eu vou ajudar vocês com o quê? Com os grandes juízos. Com os juízos grandes. Que estão acima de tudo. Com os ensinamentos. Com os mandamentos. São através deles que vocês serão redimidos desse sistema. Essa é a terceira etapa da Techuvá. A terceira etapa da Techuvá é o estudo da Torá. Qual o objetivo do estudo da Torá? O que é Torá? O ensino de Adonai. As instruções. Aprendermos os juízos, os mandamentos, os regulamentos, os rukim e os edut, os testemunhos. Os mandamentos são divididos em mishpatim, rukim e edut. Juízos, regulamentos e testemunhos. As festas, inclusive o Shabat, que é um testemunho. O Eterno diz que vai nos redimir. Mas essa remissão que ele está falando é justamente em relação à palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo é um processo. A primeira libertação é da mente. O segundo é resgatar do meio de um covil de lobos que está tentando acabar com você, de destruir. Simplesmente porque você começou a expor ideias diferentes, pensamentos diferentes e um estilo de vida diferente. Diferente do tradicional, do normal, do natural, do meio, do mundo. Vem o quarto. A quarta etapa da Techuvá. Lakarti, essa sim, após essas três etapas que vem a quarta. A quarta não vem antes. A quarta não pode vir antes da terceira, nem da segunda, e muito menos da primeira. Não tem como vir antes, perceba. Isso é Techuvá. A quarta etapa, ela precisa vir antes. Perdão, ela só pode vir depois. Não tem como ser povo de Adonai se não for liberto da mente, se não for resgatado desse meio e se não for redimido pela palavra, pelos grandes juízos, pelo braço estendido. Adonai está te ajudando. Adonai está estendendo a sua mão e na sua mão nós comemos dela. E o que é que a gente come da mão do Eterno? A sua Torá. Seus ensinamentos. Após isso vem a quarta etapa.
7, verso 7. Velakarti ethem li leam, ve haiti lahem le Elohim. Acabei lendo a quinta etapa. Vou ler a quarta, só a quarta. Velakarti ethem li leam. Am é povo. Receberei como meu povo. Receberei como povo. Por povo. Então, ser povo de Adonai não é através de nascimento. Coloque isso na sua cabeça. Não se nasce povo de Adonai. É um processo. E um processo de techuvá. Não é povo de Adonai quem se associa a um grupo religioso, a uma religião. Se não é povo de Adonai quem nasce, muito menos quem se associa à religião. É o contrário. Tem que sair dela. Tem que sair do sistema. Tem que fazer techuvá. A techuvá está aberta para todos. Não se nasce povo de Adonai. Há um processo para ser povo de Adonai. E o processo é esse. Receberei. Após serem libertos, resgatados e redimidos. Após essas 3 etapas, vem a quarta. Receber como povo. E tem a quinta ainda. E tem a quinta etapa. Haiti. No próprio verso 7. No próprio verso 7. Ve Haiti lahem le Elohim. Serei para vocês Elohim. Força que conduz. Receber como povo. E ser para vocês como Elohim. Ou seja, intimidade. Intimidade. Ser povo do Eterno. E Ele ser o nosso Elohim. Ser a nossa força que nos conduz. Ser para nós como El Shaddai. Que cuida de nós, que nos amamenta, que nos protege, que nos guarda. É isso que Yeshua disse. Eu não os conheço. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, transgressores da Torá. É isso que ele disse. Justamente isso que ele falou. No verso 12, nós temos aqui esse livro, Shemot, Nomes. Ele é muito especial. E já falamos na paraxá anterior. Os nomes são as chaves. Os nomes são as chaves para entendermos. Os nomes são as chaves desse livro. A chave das portas, dos portais. O verso 12. Eu vou ler para vocês o verso 12. Em hebraico. Traduziremos. Quero que vocês observem. Vai daber Moshe Lifnei Adonai Lemor Hen Bnei Israel Lo Shameu Elai Ve'eir Ish Maeni Paró Va'ani Aral Sefataim. Traduzindo, Moshe disse a Adonai: olha, o povo de Israel não me tem ouvido. Por isso, como o faraó ouvirá a mim, sendo eu um orador tão medíocre? O povo de Israel não me tem ouvido. Lo chameu. Bnei Israel lo chameu. O povo de Israel não me ouve, não me ouviu. Perceba que nesse texto, olha o sod desse texto, olha o oculto, olha o que está por trás desse texto. O nome de Yeshua.
E não poderia ser em outro local. No nome Israel, o Yud, se você contar 7 letras, 7 letras. Por que 7? Veja a palavra Mashiach, Mashiach, ungido. Por isso chamamos de Yeshua, HaMashiach, o Yeshua, o ungido. Veja, a palavra Mashiach, se você fizer a gematria, eu pego o Mem, que é o 40, 40 mais 300, que é o Shin, 340. O Yud é 10, 340 mais 10, 350. O Het é 8, 358. Então, o valor numérico da palavra Mashiach é 358. Esse 8 não ficou muito legal. Pronto. Não tem como escrever, não tem como desenhar bem nesse notebook. 358. Então, esse é o valor numérico da palavra Mashiach. Se eu somar 3 mais 5, 8, mais 8, 16. 16. 1 mais 6, 7. O valor numérico da palavra Mashiach é 7. Então, Yeshua ou Mashiach, de 7 em 7 letras. E 7 está ligado justamente à palavra Mashiach. É maravilhoso. Veja, Yud, você vai contar 7 letras. É muito fácil. Da direita para a esquerda sempre, que é a forma que se lê em hebraico. O Shin 1, o Resh 2, o Aleph 3, o Lamed 4, outro Lamed 5, o Aleph 6, esse Hatef não conta, o tracinho não conta. Qual a 7ª letra? O Shin. Então eu tenho Yud, Shin. Então você conta mais 7. 1, 2, 3. Vou contar em hebraico para você aprender. Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva! Sheva, 7. Yud, Shin, Vav. Yud, Shin, Vav. Vamos contar mais 7. Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva! 7. Então eu tenho Yud, Shin, Vav, Ain, Yeshua! Yeshua! Que temos raiz 8, veja, o Yud 10, o Shin 300, 310. O Vav 6, 316. E o Ain 70, 386. O valor numérico da palavra Yeshua é 386. Se você somar, vai dar 17. E a raiz é a mesma do nome de Adonai, a mesma da Torá, 8. 8. De 7 em 7 letras, porque é a palavra Mashiach, que é raiz 7. E por que está nesse verso? Porque nesse verso diz o quê? Que os filhos de Israel não me escutaram, não me ouviram. E é justamente o que aconteceu com Mashiach, pois está profetizado tanto nos profetas como nos salmos, eles não deram ouvidos, eles não levaram em conta. Eles viram Yeshua, eles ouviram Yeshua, mas não, eles viram Moshe, eles ouviram Moshe, mas eles não acreditaram. Eles não levaram em conta, eles não deram ouvidos, no sentido, não é que não ouviram Moshe falar, Moshe estava falando baixo, não. Esse não ouvir
É da mesma palavra Shema Israel, ouve Israel, não é só para escutar, mas é para escutar e obedecer. O livro do profeta Yeshayahu, só vou citar esses dois textos, porque são muitos que falam que o seu povo não deu ouvidos. Isaías, Yeshayahu 53, verso 2, pois diante dele cresceu um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas sua aparência não nos atraiu. O povo o desprezou e evitou. Um homem de dores que conhece bem a enfermidade, como alguém de quem as pessoas viram o rosto, não dão ouvidos. Ele foi desprezado, não o tivemos em alta conta. Os filhos de Israel não o ouviram. E por trás desse texto, que é o pechá, o simples, você lê, o povo de Israel não o ouviu. Não me ouviu. O povo de Israel não me ouviu. Isso é Moshe falando. Mas há uma relação entre Moshe e Yeshua. Claríssima. Claríssima. Porque aconteceu a mesma coisa. E por trás do texto da Torá, quem colocou Yud, Shin, Vav, Ain, de 7 em 7 letras? Adonai. Porque aqui está mostrando que a mesma coisa acontecerá com Yeshua. E não foi o que aconteceu? Foi ou não foi? Não quer dizer que nenhum do povo de Israel não ouviu. Claro que muitos ouviram. Muitos acreditaram. Muitos tiveram ele em alta conta. Muitos, inclusive, sacerdotes. Muitos, alguns, não vou dizer muitos, mas alguns, inclusive, do Sanhedrin, que podemos citar com certeza, poderia ter muitos outros, mas com certeza, Yosef Ramataim e também Nakdimon, Nicodemos, José de Arimateia, né? Yosef Ramataim, nada a ver com o nome verdadeiro dele. Ramataim, com a Arimateia é um pouco diferente. Em Terrelim, capítulo 69, Salmos. Olha o que diz Salmos 49. Porque os filhos de Israel eram o que de Moshe? Irmãos. Se ele também era filho de Israel. E Yeshua, o que Yeshua era dos filhos de Israel? Irmão. Porque ele é judeu. Ele é do povo de Israel. Terrelim, Salmo 69, verso 9. Sou um estrangeiro para meus irmãos, um estranho para os filhos de minha mãe. O Salmo 118, verso 22, fala da rejeição. Salmo 118, verso 22, a mesma pedra que os edificadores rejeitaram. E se você olhar o verso acima, o verso 21, fala do nome de quem é essa pedra. Eu te agradeço porque tu te tornaste minha salvação. E a palavra salvação aqui é Yeshua. E ele é a mesma pedra que os edificadores rejeitaram. Se tornou a pedra de canto, a pedra de esquina. Isso veio de Adonai. Essa rejeição é nada mais, nada menos, não uma dureza do povo de Israel, mas um plano estabelecido pelo Eterno para Yeshua ser espalhado pelas nações e se tornar conhecido nas nações. Está escrito pelo Rabino Shaul que a rejeição do povo, o endurecimento do povo de Israel, dos filhos de Israel, para o
para que ele fosse conhecido pelas nações. Olha, se essa rejeição trouxe ao ser humano, ao mundo, a oportunidade de conhecer o Mashiach, o que vai acontecer quando o povo de Israel, pela segunda vez, vê Yeshua? Está escrito: ressurreição dos mortos. A rejeição trouxe vida para as nações. Se eles não tivessem rejeitado o Mashiach, como eles iriam sacrificá-lo? Me responda isso. Como eles iriam escolher Yeshua naquele dia para ter o seu sangue derramado? Como? Tudo foi obra do Eterno. A Satã fez tudo para que isso não acontecesse. Colocou até um sonho na mulher de Pilatos. Mas ele disse: eu entrego a minha vida. Eu faço isso com todo o meu ser. Eu quero me entregar. Não foi nenhum acidente de percurso. Foi o plano de Adonai. Foi o plano do Todo-Poderoso. E aqui já está descrito: ele seria rejeitado pela nação. Não por todos, mas pela cúpula, pelos líderes. Pelos líderes. A pedra que os edificadores, ou seja, os líderes da nação, rejeitaram. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vihuneka Issa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença e derrame a sua paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Vemoshienu Ayakar. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso querido Adonai e Salvador. Amém. Elohim Melech Neemam. Elohim é Rei Fiel. Shabbat Shalom a todos. Laila Tov.